Bom dia, irmãs. Bom dia àqueles que eu ainda não falei. Deus abençoa. Hoje eu preparei algo um pouquinho diferente. Ontem eu não estava muito bem, não consegui fazer o estudo do capítulo e estou aproveitando para nós analisarmos juntos aqui esse estudo que eu ministrei na igreja na semana passada, cujo título é O que é o tempo? O que é o tempo para você? Como você tem aproveitado, como você tem vivido o seu tempo? Segundo as crianças, o tempo é o sol, é a chuva, o tempo é envelhecer, o tempo é o compromisso que nós temos, o tempo passa rápido. Uma diz que o tempo é os meses, os dias e os anos. Os idosos disseram que tempo é a oportunidade que nós temos de fazer coisas, de construir, de melhorar, de ensinar, de aprender. Eles também falaram que o tempo não é igual para todos. Não podemos dizer que não temos tempo, porque ele está aqui. O tempo é um espaço de vida que nos lembra que temos que agir ou como agimos, se agimos bem ou se agimos mal. Tempo é o passado, é o presente e tempo é o que virá no futuro. Tempo é uma coisa boa. Enquanto estou aqui, eu tenho tempo. É difícil dar significado e motivo ao tempo. O tempo está na vida de todos, mas passa desapercebido e rápido. O tempo envelhece as coisas, mas não envelhece. Marca a nossa história. Não pode ser retrocedido. Não podemos viver a mesma coisa duas vezes. O tempo traz oportunidades. O tempo leva a momentos únicos. O tempo sempre está conosco. Precisamos valorizá-lo, aproveitá-lo melhor, não perdê-lo. Porque ele passa devagar quando nós queremos que se apresse, e passa muito rápido quando nós queremos que vá devagar. Dependendo de como nós utilizamos esse tempo, ele pode ser bom ou pode ser mau. Afinal, hoje é um dia a mais que nós temos ou é um dia a menos que vivemos? O que é o tempo? Salmo 90, 12. Se você puder, abra a sua Bíblia ou aí no seu celular, o Salmo 90. Esse é um salmo atribuído a Moisés. Moisés é o autor dele. E ele diz assim, no versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Moisés, irmãos, um homem fantástico,
Ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele foi uma pessoa extremamente preparada. Por 40 anos, Moisés esteve na corte egípcia, aprendendo tudo que havia de melhor e melhor em todas as áreas do conhecimento da época. Por 40 anos ele esteve ali. Depois ele passou mais 40 anos no deserto, quando ele matou aquele egípcio, ficou com medo das acusações e fugiu. Ele foi para o exército e ficou por 40 anos, até que ele teve um encontro com o Senhor ali na sarça ardente. 40 anos na escola do deserto, aprendendo, sendo doutrinado ali, aprendendo a ter paciência, entendendo que as coisas têm um tempo certo de acontecerem. Depois, por mais 40 anos, ele liderou o povo na caminhada do deserto, onde o Senhor o chamou e o sepultou no monte. Esse é o autor desse salmo. E ele está dizendo para nós que nós precisamos aprender a contar os nossos dias. E quando nós aprendemos a contar os nossos dias, nós entendemos que somente Deus sabe quanto tempo nós temos de vida. Só Deus tem esse controle, só Ele sabe, só Ele entende, só Ele passa. A palavra de Deus diz que, em Salmo 139:16, fala que os olhos do Senhor viram o nosso corpo ainda informe. E no livro dele estava escrito todos os nossos dias, cada um dele escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Não há como nós, por nossa própria vontade, aumentarmos o nosso tempo. Jó 14:5 fala que os nossos dias estão determinados e com o Senhor está os números dos nossos meses. Somente Deus sabe. Eclesiastes 3 também fala que há um tempo determinado para tudo, inclusive tempo de nascer, tempo de morrer. Só Deus sabe. Só o Senhor tem esse controle. E aí o que ele fala para nós diante disso? Ele diz o seguinte para nós, que nós precisamos entender esse tempo para nós aproveitarmos bem o tempo que nós temos. Como nós temos aproveitado bem esse tempo? Como que nós temos vivido o nosso dia a dia? Como que tem sido o nosso levantar, o nosso andar, como tem sido o nosso deitar, nesse tempo entre o nosso levantar e o nosso deitar, o que nós temos feito? Como nós temos vivido no nosso dia a dia, como nós temos trabalhado com isso, porque muitas das vezes a gente reclama que não tem tempo. Mas quantas horas nós perdemos do nosso dia realizando tarefas e situações que muitas das vezes não nos levam a nada? Outro dia mesmo eu falei, hoje eu vou descansar. Eu fui ver uma série e eu fiquei 5 horas vendo série. Sabe aquelas coisas que não, não acrescentou? Então, olha só quem tem. Efésios 5
versículo 15, versículo 16 de Efésios 5, fala assim para nós: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, porque os dias são maus. Precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria. Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para remir o nosso tempo, entendendo isso. E como temos andado? Colossenses 4:5 fala assim para nós assim, ó: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Muitas das vezes, irmão, nós não prestamos atenção em como nós temos vivido. E gastamos o nosso tempo com coisas que não têm necessidade. Não usamos essa sabedoria, a gente não aproveita bem o tempo que nós temos. Aproveitar bem o tempo é uma responsabilidade dada por Deus. Devemos ser diligentes e sábios em nossas ações, priorizando o que é eterno e não desperdiçando o nosso tempo com coisas fúteis que não vai levar a nada, não vai acrescentar, não vai melhorar nada. Salmo 39, 4 e 5 diz-nos assim: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmo, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Os irmãos já observaram como nós, de uma forma geral, perdemos tanto tempo em vaidade? Aproveitar bem o tempo é uma responsabilidade dada por Deus. E por que nós precisamos aproveitar bem o tempo? Porque nós precisamos adquirir um coração sábio. Precisamos adquirir um sábio coração. Provérbios 4:7 fala assim que a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Precisamos ter tempo para cultivar um sábio coração. Porque a palavra de Deus fala que de tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Porque dele, ele é a fonte de vida. Provérbios 2, de 1 a 6, ele fala que nós precisamos aceitar as palavras do Senhor e esconder elas conosco, no nosso íntimo, para estarmos atentos à sabedoria e para inclinarmos o nosso coração ao entendimento. Se clamarmos por entendimento e por inteligência, e se o buscarmos, como buscamos tesouros escondidos e os procurarmos, então nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria
E é dele, é da boca dele que vem todo o entendimento. E por que que nós precisamos de ser tão sábio? Por que que a gente precisa estar sempre procurando esse entendimento? Para nós sabermos como lidarmos com o nosso próximo. Aliás, nós precisamos aprender como lidar primeiro conosco mesmo. Entendermos as nossas limitações. Entendermos aquilo que nos torna quem somos. Aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos. Entendemos o que é melhor para nós e o que não é. Porque se nós não entendermos a nós mesmos, como entenderemos o outro? Nós não devemos amar o outro, o nosso próximo, como a nós mesmos. Então nós precisamos ter um sábio coração para sabermos como lidar com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Saber como nós lidarmos, irmãos, na igreja, na comunidade, na nossa comunidade da fé. Tiago 1,5, o Senhor nos orienta assim: olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, pois é só pedirmos e ser-lhe-á dada. Adquirir um sábio coração é um processo contínuo que envolve ouvir e obedecer à palavra de Deus. Buscar um sábio coração envolve a gente ter entendimento e discernimento em todas as situações da vida. Então, se algum de vós tem falta, peça, peça ao Senhor, pois a todos ele dá, a todos, de uma forma liberal. Ele não prende, ele não esconde, ele nos mostra sempre isso. O que é o tempo? Como você tem vivido o seu tempo? O que é o tempo para você? Tempo para buscar a sabedoria. Temos tirado esse tempo, aproveitado esse tempo. Mas afinal, o que é a sabedoria? Provérbios 1,7 fala para nós que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Os loucos o desprezam. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não seja louco, irmão. Não despreze aquilo que o Senhor tem te ensinado e te mostrado através da sua palavra. Continuando ainda em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. A palavra nos orienta que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E fala para que eu e você nós não nos estribemos no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento. Porque na verdade nós precisamos reconhecer o Senhor
em todos os nossos caminhos. E Ele endireitará as nossas veredas. É o versículo 6 de Provérbios 3. Então nós precisamos confiar no Senhor, entregar ao Senhor, esperar no Senhor, porque Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Ele sabe. Buscar sabedoria é um mandato divino. A verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor, quando nós o reconhecemos a sua soberania, reconhecemos que Ele é o nosso Deus, reconhecemos que o que Ele tem para nós é o de melhor e vivemos em obediência aos seus mandamentos. Como temos vivido o nosso tempo? Temos buscado sabedoria? Irmãos, é interessante que a sabedoria não é conhecimento. Conhecimento você pode estudar bastante e adquiri-lo. Sabedoria não é inteligência. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos somos inteligentes. Entendemos, aprendemos, reconhecemos, fazemos, buscamos, criamos, inventamos. Isso é inteligência. Mas sabedoria é reconhecer a vontade de Deus na nossa vida. Sabedoria é nós enxergarmos o agir de Deus na história, com seu povo, cuidando, instruindo, mostrando, protegendo, enxergando o agir de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria é o temor de Deus. Salmo 111, 10 diz que bom entendimento tem todos os que cumprem os mandamentos do Senhor. E quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, o seu louvor permanece conosco para sempre. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Nós sabemos que andar em temor não é fácil, mas é necessário, é possível e faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa alma e principalmente faz bem ao nosso espírito. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos um coração sábio. Somente Deus sabe quanto tempo de vida nós temos. Alguns esse tempo é maior, outros esse tempo é menor, mas só o Senhor sabe o tempo que nós temos. E como nós não sabemos esse tempo, nós precisamos aproveitá-lo bem, aproveitar bem o tempo que o Senhor tem nos dado,
buscando sabedoria diante do Senhor, nas coisas, entendendo o agir, entendendo a voz de Deus na nossa vida, entendendo quando Ele está falando que é sim, quando Ele está falando que é não, mesmo que nós queremos muito aquela coisa, mas se nosso coração está falando não, não faça. Nós não precisamos apenas saber a palavra, nós precisamos viver a palavra. No nosso dia a dia, colocando em prática. Precisamos aproveitar bem esse tempo para adquirirmos um sábio coração, um coração sábio para nós sabermos e entendermos como agir. Irmãos, Moisés, o autor desse Salmo 90, não foi à toa que ele foi considerado o homem mais manso da Bíblia. Ele passou por 40 anos na escola da mansidão. 40 anos no deserto, tendo experiências ali de humildade e dependência de Deus. Esse período foi crucial para que ele aprendesse exatamente isso: a paciência e a confiança. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam tão rapidamente, mas há tempo para tudo. Não está demorando e nem está sendo muito rápido. Está no tempo necessário que Deus já determinou para que você passe por essa situação. Porque tudo é propósito do Senhor na minha e na sua vida. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para todo propósito. É isso que a palavra de Deus nos ensina em Eclesiastes. Precisamos entender isso. E, acima de tudo, nós precisamos viver isso. Eclesiastes 3, 1 e 2, né, reforçando. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Às vezes eu brinco com a minha esposa que meu sogro e minha sogra vão chegar no 100 fácil. Fácil, fácil. Um está com 91, outro com 89, eles não tomam remédio para nada. Para nada. Os exames deles estão melhor que os meus, longe. Mas pensa em dois veinhos de coração duro. Gente de Deus. Como a gente brinca, só Jesus na causa. Mas tem um tempo. Alguma. Deus tem algo, um propósito ali. Temos certeza disso. Então aproveite bem o seu tempo. Compreenda a brevidade da vida. Pois compreendendo isso, vai nos levar a valorizar cada momento. Busque viver de maneira que glorifique a Deus. Busque tomar decisões assertivas, guiados pela sabedoria divina, para que isso tenha impacto lá no céu. Viva como se nós não fôssemos moradores dessa terra, mas cidadãos dos céus.
Aqui nós somos embaixadores apenas, irmãos. Nós somos, nosso destino, nosso lar é celestial. Busque a verdadeira sabedoria que vem de Deus e que é encontrada no temor do Senhor. Devemos constantemente buscar entendimento e discernimento através da oração e do estudo da palavra de Deus. Lembre lá que Josué, nós acabamos de ver que Josué, os reis lá se disfarçaram e enganaram Josué, porque antes de fazer um pacto com eles, Josué não buscou no Senhor em oração, se ele deveria tomar aquela atitude ou não. Agora, uma atitude, uma vez tomada, eles juraram em nome do Senhor. E quando eles descobriram a artimanha do inimigo, eles não puderam matar o inimigo, porque eles haviam jurado. Então busque entendimento, busque sabedoria no Senhor, porque dessa forma teremos um sábio coração para entendermos e vivermos plenamente o tempo de Deus. Somente Deus sabe quanto tempo nós temos de vida. Vamos aproveitar bem esse tempo. Vamos adquirir um sábio coração, entendendo que todo tempo é tempo de buscarmos sabedoria no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê tempo para termos tempo de buscá-lo. Que Ele coloque na nossa mente, no nosso coração, o quão breve nós somos, né? Independente de quanto tempo nós vivamos, é muito rápido, passa muito rápido. Parece que ontem eu tinha 18, doido para fazer 18 anos. E já tem 40 anos isso. Ô Senhor, como passa rápido. Como passa rápido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Se as irmãs quiserem nos auxiliar com alguma colocação, fique à vontade, irmã. Por favor, fique à vontade. Pode falar, Maiara. Não, apertei sem querer, só foi uma bênção, seu Antônio. Maravilhoso, viu? Gratidão pela palavra, compartilhar esses ensinamentos, né? Relembrar essas passagens. O tempo é vida, né? Que a gente realmente, que essa palavra fica no nosso coração para a gente meditar sobre ela, refletir sobre ela. Gratidão. Amém, irmãos. Aproveitando, quando as irmãs estiverem em oração, lembre de orar pela gente. Quando a gente é jovem, a gente faz alguns exageros, né? Força o corpo, né? Acha que a gente é o Sansão da Bíblia, né? Força muito o corpo e agora o corpo está sentindo. Ontem eu passei, estava muito mal, com muitas dores e não consegui preparar o estudo na sequência aí que a gente vem todas as manhãs, mas aproveitei esse que eu havia preparado para os irmãos. Acredito que tudo é providência do Senhor e a gente precisa sempre aprender sempre um pouco mais, né? Que o Senhor abençoe. Se não tiver nenhuma mais participação, eu vou estar orando para a gente finalizar.
Oremos. Pai, nós entendemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor provém tudo para nós, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que tudo é providência do Senhor, ó Pai querido. E nós entendemos também, ó Pai, que sabedoria é o Senhor quem dá. Precisamos pedir ao Senhor, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nos dê uma porção maior de entendimento, de sabedoria, ó Pai amado, que possamos entender o Teu agir, que possamos vê-lo, ó Pai amado, nas mais pequeninas coisas, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos um sábio coração. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos, ó Pai, o Teu tempo. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos instrui que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos de forma que aproveitemos bem esse nosso tempo, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a aproveitarmos bem o nosso tempo junto das pessoas que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, que nós não desperdicemos o nosso tempo com brigas, com rixas, com discussões, ó Senhor, com maledicências, ó Pai. Ó Senhor, não permita com que isso continue acontecendo conosco no nosso meio, Pai. Mas ajuda-nos, ó Senhor, a aproveitarmos, a termos tempo de qualidade, ó Pai, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ó Senhor. Tempo de qualidade com os nossos irmãos, ó Pai. Senhor, que possamos perdoar, ó Pai. Dá-nos um coração perdoador, Pai. Ainda há tempo, Senhor, de pedirmos perdão e de vivermos uma vida agradável, Pai, diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Ó Pai querido, abra nossa mente para entendermos, ó Pai, que a falta de perdão nos corrói, nos consome e nos mata, Pai. E o Senhor quer que no Senhor nós tenhamos vida e vida em abundância. Ensina-nos a contar os nossos dias, Pai. Que entendemos que a nossa vida é breve, que a nossa vida é rápida e que precisamos, ó Senhor, vivermos de forma que para o Senhor nós damos o nosso melhor. O nosso melhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a aproveitarmos bem as oportunidades. Ajuda-nos, ó Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado porque hoje é um dia a mais na Tua presença, Senhor. Mas também hoje é um dia a menos na Tua contagem para estarmos junto contigo. Obrigado, Pai. Obrigado. Abençoe a vida de cada um aqui, ó Pai amado. A vida de cada um que ouvirá depois, ó Pai amado. A vida de cada um dos nossos, ó Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nos dê estratégias, ó Pai, diferentes estratégias para com cada um, para que nós saibamos como alcançar aqueles que o Senhor quer que sejam alcançados, ó Senhor. Pai, que possamos dizer como Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim. Traga uma brasa, ó Pai, do Teu incensário, ó Senhor, e toque nos nossos lábios, toque na nossa boca, Senhor. Toque nos nossos olhos, toque nos nossos ouvidos, ó Senhor.
para que possamos aproveitar bem o nosso tempo, Senhor. Bem o nosso tempo. Falando o que é necessário, ouvindo o que é necessário, enxergando o que é necessário, usando o tempo de forma que o Senhor seja glorificado. E obrigado, Senhor, que possamos viver e agir como Charles Spurgeon, ó Pai, nos ensinou, o príncipe dos pregadores. Que nós possamos, ó Pai, pregar a Tua palavra todo o tempo. E, se necessário, usarmos as palavras. Que a nossa vida seja um reflexo de Cristo. Que o próximo possa ver Cristo em nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos, que o Senhor nos abençoe, que seja uma terça-feira abençoada na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Até amanhã.